Estamos ao vivo. Bom dia a todos. Oi, Maldi, bom dia. Bom dia, Cid, bom dia, Adriano. As pessoas estão entrando. Bom dia, Adriano, tudo bem? Adriano não chegou. O Adriano está meio lento ali Está ruim a sua conexão, viu, Adriano? As pessoas estão pedindo, e a gente não tem um aplicativo disponível que faça isso. Além de Libras, áudio, legenda, porque tem surdos que sabem Libras e tem surdos que são oralizados, sei lá, sabem português e não sabem Libras. Então, sim. Só que não tem nenhum aplicativo hoje disponível que faça essa tradução. Que faça o closed caption ao vivo. Então, o que a gente está fazendo? Clica ali no Adriano, por favor. O que a gente está fazendo? A gente faz o live pelo Facebook sem legenda e depois a gente publica no YouTube, porque lá você consegue legenda em português, closed caption, automaticamente. Então, bom, aquilo que os surdos oralizados, ou aqueles que sabem português, eu peço desculpas a eles, né? Mas o problema é de tecnologia. Mas terão daqui a pouco. Logo mais vão ter, quer dizer, quando entrarem no YouTube. Adriano, está mal a conexão, viu? Está muito mal aí. Muito mal. Está picotando muito, não está dando para captar. Bom, tenta melhorar a sua conexão aí, não sei como. Porque a gente tem feito, vem aqui para eu precisar clicar de novo. A gente tem feito todo dia e tem dado certo. Deixa eu aparecer. E, bom, hoje a Libras não está dando. Mas vamos começar a conversar de qualquer jeito. Já tem algumas pessoas, já tem algumas dezenas de pessoas nos assistindo. E eu quero aproveitar essa entrevista, esse bate-papo o máximo possível. Primeiro, para fazer elogios para você, Maldi. Eu gosto muito de você. A Maldi é a nossa secretária municipal de gestão. Ela tem um currículo invejável aí na área pública e ela vai falar um pouco disso para a gente. Mas antes eu quero rasgar uma seda e dizer que, além de admirar você pela sua beleza física, eu admiro muito pela seu jeito de trabalhar, sua capacidade de interlocução com as pessoas, a maneira como você lida com as coisas, sempre de forma muito educada e pertinente. Então, primeiro essa rasgação de seda, para a gente começar bem. Mas, Maldi, eu queria que você já começasse a falar para quem está nos ouvindo. Quem é você? De onde você veio? Para onde você vai? Conta um pouco para a gente da sua história profissional nos últimos tempos. Cid, eu quero agradecer. Primeiro, eu quero agradecer muito o convite. Eu fiquei muito lisonjeada quando eu vi a lista das pessoas que você tem entrevistado e de você ter me colocado nessa lista. Como você comentou numa das entrevistas, eu não faço parte do métier, mas eu quero explicar um pouco por que eu estou aqui. Então, eu fico muito lisonjeada de você ter me chamado e ter me colocado nesse grupo seleto que você tem entrevistado. Quero agradecer muito ter conhecido você. A gente se conhece há pouco tempo, mas foi uma conexão assim imediata, né? A gente se deu muito bem desde o primeiro momento. Eu acho que isso tem uma relevância enorme.
E quero também devolver os elogios, falando de como eu me impressionei com a sua atividade frente à secretaria, né? Esse empenho, essa dedicação, barrando as metas e querendo mais, e querendo avançar. Eu acho que a gente precisa muito de gente como você, né? Porque, principalmente na área pública, às vezes tem uma certa acomodação, ou por cansaço, ou por frustração, não sei bem. Mas nós temos algumas pessoas, e isso nessa gestão do prefeito Bruno Covas tem me impressionado muito, que é olha, não vamos parar, vamos mais um pouco. Isso é gratificante. Então, eu quero começar dando os parabéns para a secretaria e dando os parabéns para você. Eu tenho certeza, eu escrevi isso outro dia, quando você fez aniversário, e disse que acho que você faz diferença. Eu acho que isso é fundamental. E eu queria começar a falar de mim um pouco disso. Eu acho que eu estou na área pública desde sempre. Comecei na área pública e acho que vou ficar aqui sempre. E sempre procurei na minha vida essa questão de fazer diferença. Na área pública é muito difícil. A continuidade é muito difícil. Você depender da gestão que está ali de plantão é muito difícil. Então, essa preocupação sempre de você preparar quem está com você e preparar a continuidade sempre foi um pouco assim o meu lema. Eu sempre tentei transferir para as pessoas que estavam comigo e que permanecem na administração o papel delas e a responsabilidade que elas têm pela continuidade. Implementar uma política pública é algo muito difícil, e você dar continuidade a ela é de uma dificuldade tremenda. Vem aí a questão de partidos diferentes, egos diferentes, pessoas que pensam diferentes, e a administração pública acaba ficando à mercê de quem chega. Eu acho que a equipe técnica, eu acho que as pessoas que estão permanentes na administração pública têm uma responsabilidade brutal por entender o que está sendo feito, se envolver no que está sendo feito e se responsabilizar de passar isso para quem chega. É muito difícil quando você chega numa administração e você pega uma mesa limpa. E a pessoa olha e fala, bom, como é que eu começo? Quem está ali, os gestores, os coordenadores, os diretores, o pessoal técnico, ele tem a responsabilidade de defender os projetos. Não defender a administração passada, que eu acho que é isso que as pessoas confundem um pouco, mas ele tem obrigação, como cidadão, de defender o projeto que ele ajudou a construir, porque o gestor não constrói sozinho, longe disso. Então, vou falar um pouco de mim. Já demorei, já fiz uma introdução muito longa. Eu comecei em Campinas, sempre na área de informática, né? Aprendi, fui estagiária, fui programadora, fui analista. Então, sempre nessa área de desenvolvimento de sistemas e achando que a máquina era tudo na vida da gente. Numa época onde não se entendia muito bem essa questão de processamento de dados, de informatização, e parecia uma coisa meio mágica. E durante muito tempo eu desenvolvi sistemas e um dia comecei a perceber que do lado de lá dos sistemas tinham as pessoas. E eu coloco isso como uma grande virada na minha vida. Uma vez uma pesquisadora da USP me perguntou em que momento eu fiz a virada, que é você sair daquilo que é muito técnico, que é muito máquina, e entender as pessoas. E eu acho que eu fiz essa virada assim, de quando, em Campinas, o prefeito Magalhães Teixeira implantou o projeto de renda mínima, que é o Bolsa Família, né? Mas a origem era a renda mínima. E nós fizemos o projeto para dar dinheiro para as pessoas, para entregar dinheiro para as pessoas e para ajudar as pessoas a terem um pouco de dignidade. Então, quando eu fiz esse sistema e percebi
o que aquilo fazia na vida das pessoas, eu tenho certeza que foi aí que eu fiz a virada, que eu comecei a entender que do lado de lá dos sistemas tem as pessoas. E a partir daí eu fiz a minha vida. Eu fui, então, diretora de informática na Prefeitura de Campinas, depois eu fui para Brasília, trabalhei no INEP, no Censo Escolar, e toda a parte do projeto do INEP, do Ministério da Educação. Tive no Ministério da Saúde, que me ensinou muito essa relação também com as pessoas. Trabalhei com o Sistema Nacional de Informação em Saúde, que era entender como é que a informação pode nos ajudar na gestão pública. Participei do projeto do Cartão Nacional de Saúde. Depois voltei para cá, fui para o Estado, trabalhei na Secretaria de Educação, na FDE. Fui presidente da Prodan, tive 5 anos na Prodan, ali também olhando os sistemas da administração pública. E hoje, com muita alegria, eu estou de volta para a Prefeitura, numa área que eu acho assim, de uma relevância, de uma importância brutal, porque na Secretaria de Gestão, além da gente ter essa responsabilidade por auxiliar a Prefeitura a entender, a fazer gestão, a acompanhar, a monitorar, eu trato aqui de quase 200 mil pessoas. Né? Então, nós temos 120 mil servidores na ativa e quase 90 mil servidores inativos, os aposentados. Isso, Cid, é mais do que a população de quase 600 municípios do estado de São Paulo. Então, quando a gente olha para esse grupo, tudo que a gente pensar em mudar, em melhorar, em ajudar na administração pública, nós temos que passar pelos servidores. Eu acho que, em cima disso, a gente pode conversar um pouco aqui na nossa entrevista. É mais ou menos isso que eu fiz na vida. Quando você falou que iniciou em Campinas com informática, Campinas sempre foi, continua sendo, mas algum tempo atrás, sei lá, 20 anos atrás, mais, era o epicentro da tecnologia no Brasil, com o CNPq, o CPQD. CPQD. Isso, o Centro de Tecnologia, o CTI, o a própria Unicamp, né? Isso. E você é dessa turma? Eu sou da turma dessa época e comecei lá na prefeitura um pouco antes, quando Magalhães Teixeira foi prefeito pela primeira vez. E a partir daí, eu digo que a partir do Magalhães, Célia Leão, né, que estava nessa época, também era vereadora, foi candidata a prefeita, e ali eu acho que eu aprendi um pouco como é que a gente lida com a administração pública. Eu acho que foi uma escola muito importante, muito interessante. Campinas também tem uma empresa de informática ou não? Tem, parecida com a Prodan, tem uma empresa que chama IMA, e foi ali que eu comecei minha vida. Ah, imagina. Quando criou a IMA, eu já estava ali, já era estagiária, fui diretora, fui de estagiária a diretora na IMA, isso é uma coisa também bastante interessante. Eu fui a primeira diretora, e acho que os servidores ali entenderam que um servidor pode virar, um funcionário pode chegar a ser diretor. Então, essa é uma coisa muito interessante. Algumas coisas, assim, de primeira vez que são interessantes. Fui a primeira mulher a ser presidente da Prodan, por exemplo. Isso não traz, assim, uma questão muito de competência pessoal, não é isso, mas eu acho que é um exemplo interessante. Eu acho que essa coisa de dizer, olha, a mulher está ali, é executiva, trabalha, cria filho, né? E essa coisa tem que ficar para trás, porque a gente é capaz de tocar os nossos cargos com muita dedicação, e eu não tenho dúvida. E uma das coisas que me chama muita atenção hoje, eu já estou muito distante da tecnologia, a gente vai se afastando da questão técnica, mas eu fico muito feliz em ver que a tecnologia tem sido usada para melhorar muito a vida das pessoas, e as pessoas com deficiência. Eu acho que a tecnologia tem sido um apoio
brutal. Se você olhar e se você acompanhar como as pessoas têm condições de executar algumas atividades, a gente fala que a tecnologia melhora a vida das pessoas, mas eu acho que para as pessoas com deficiência ele permite uma série de coisas que as pessoas nem imaginavam. Então, eu fico muito feliz. Mais ou menos em 1990, quando eu era 89, 90, eu ainda era analista e tal, fiz um tempo um trabalho junto à IBM, e ali eu fiquei impressionada como nós tínhamos pessoas cegas que programavam. Aquilo, para mim, acho que foi o primeiro choque assim, de realidade, de eu dizer como é que ele é capaz, né, de programar. Eu acho que isso, ao longo da vida, vem preparando a gente para esse olhar, para esse se colocar no lugar do outro, que eu tenho tentado fazer aí ao longo da vida. E acho que a tecnologia trilhou um caminho muito legal nesse sentido, né? Você vê uma quantidade de pessoas, de startups, que se interessam, que desenvolvem aplicativos, né? Então, isso traz aí, vamos dizer, uma esperança na humanidade. Bom, antes da gente continuar, só quero aqui cumprimentar algumas pessoas que se logaram e mandaram mensagens já. O Fernando Ramiro, a Letícia Galatro, a Severina, o Eduardo de Mello e muitas outras, só para citar algumas aí. Dessa época de Campinas, você sabe que eu também venho de tecnologia. Eu fui meio que sim, estava naqueles grupos pioneiros da internet no Brasil, trabalhei, né, nessa época da bolha, do boom da internet, né, e numa empresa grande, e escrevia muito nessa época. Eu tive uma atuação meio que como jornalista, não sou jornalista, mas escrevi muito sobre tecnologia. Então, essa coisa do CPQD, das primeiras conexões da internet com os Estados Unidos, os primeiros hubs. Então, eu conheço muita gente daí, dessa sua, que imagino que seja mais ou menos da sua turma. Eu não vou lembrar todo mundo, mas eu quero citar duas pessoas que são grandes amigos meus, que você deve conhecer. Uma ligada super à tecnologia, que é o Tadao Takahashi. Sem dúvida. Nossa, quanto tempo, Tadao, se estiver por aí, um grande abraço. Ele não deve estar nos ouvindo, mas é uma figura que eu tenho o maior apreço e admiração, né? Porque e também, já meio fora da área de tecnologia, mas uma pessoa que é meu grande amigo é o Carlos Cruz, que foi vice-prefeito, mais ou menos, acho que nessa época. Sim, também nessa época. Vereador, tal. O Carlos Cruz é presidente da APM e é grande amigo meu. Mas eu tenho grandes amigos em Campinas. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tocou num ponto muito legal, que é assim, seus contatos, como eles foram evoluindo com a questão da acessibilidade, que é o grande tema, né, a grande palavra dessa nossa agenda, é a acessibilidade. Como é que foi isso? Quer dizer, você falou dos cegos no IBM, como é que conta mais histórias suas com relação à acessibilidade aí nos lugares por onde você passou? Então, eu acho que o local que eu tive mais proximidade foi quando nós estivemos na Prodan. Ali, a gente se aproximou bastante com relação ao 156, que era essa preocupação de você ter uma central que pudesse fazer esse atendimento através do 156, e a questão de acessibilidade nos portais. Nessa época que eu estava na Prodan, a questão da transparência estava, né, aquele início, aquele boom de transparência, colocar informação para as pessoas e os portais. Quando foi isso? Que época foi isso? Eu tive na Prodan, me perco um pouco nas datas, mas eu acho que eu saí em 2009. Não, 2012. Tá, gestão Sena Kassab. 2007 eu estava lá, isso. De 2007 a 2012 foi o meu período na Prodan. E a gente trabalhou muito essa questão de
de transparência, governo eletrônico, a gente também discutiu muito isso, e a questão da acessibilidade nos nossos portais, aquela preocupação, a Prodan tem um protagonismo nisso, né? A gente tem lá o Sidney, que tem um trabalho ali muito interessante. Então, nesse período... nos acompanhando. O Sidney está logado aqui. Ah, Sidney, um abraço para você, um grande abraço. Então, eu acho que essa foi a meu primeiro contato, onde eu tinha ali um poder de decisão, de gestão, de dar linha, de dar diretrizes, e foi um trabalho brilhante que eles continuam. Hoje a Prodan tem muito nome, tem uma chancela importante. E naquela época a gente pensava exatamente isso, que a Prodan poderia fazer esse trabalho de dar a chancela para os demais portais, de orientar a qualquer instituição. Chegamos a fazer convênios com bancos para a gente chancelar os portais e os sites dos bancos. Então, você imagina uma empresa pública chancelando o portal de um banco. A empresa pública tem competência, os servidores públicos têm competência. Então, essa foi assim, a minha ação mais próxima. Na FDE, ali naquela discussão de construção de escolas, eu participei, mas não era a minha área de ação, mas eu sempre tive esse olhar muito próximo, né? Eu sempre tive esse interesse de estar próximo, estar viabilizando essas questões de acessibilidade. E aqui na gestão, com esse contato com você, o que me chamou muita atenção e o que a gente vem se empenhando muito é como é que eu preparo o servidor público, que é uma comunidade imensa, para isso, né? Para ele conhecer, para ele ter essa visão da inclusão, né? Sem esse olhar de deixar a margem, de trazer como uma tarefa. Como é que a gente traz esses nossos servidores e a sociedade para essa inclusão, vamos dizer, suave, né? Sem precisar ter muito impacto. Então, aqui na gestão, a gente se preocupa muito com a capacitação, porque a EMASP, que é a escola de formação do servidor, está aqui com a gestão. Então, a gente se preocupa com ampliar a questão do curso de Libras, do curso de aproximação das pessoas, de entendimento do que é, né, a pessoa com deficiência, como lidar com a pessoa com deficiência. Então, eu acho que aqui na gestão é um momento onde eu tenho olhado com muito mais proximidade isso. O fato de fazer parte também do grupo de secretários, toda essa visão que a gente vem discutindo hoje, né? Quais são a infraestrutura necessária para você acolher uma pessoa com deficiência. E aí, Cid, eu tenho percebido, e essa eu vou devolver um pouco a pergunta para você, eu tenho percebido como é importante que uma gestão esteja integrada, que os secretários tenham um olhar integrado e que tenha essa disposição de tratar este assunto, porque muitas vezes eu acho que o assunto não é cuidado e não é tratado, até porque as pessoas não sabem lidar com isso, então deixa de lado, né? E eu lamento que essas políticas tão importantes, políticas que têm que quebrar barreiras, que têm que atravessar obstáculos muito, muito fortes e muito pesados, que ela dependa da gestão que está naquele momento. Então, aqui na Secretaria de Gestão, eu tenho pensado muito que até o final do ano é preciso que algumas coisas fiquem consolidadas, para que a gente ganhe. Eu acho que na administração pública, quem passa sobe um degrau, sobe dois, e deixa um pouco preparado para o próximo. Como é que você está olhando isso do ponto de vista de acessibilidade? Porque quando eu estava no Estado, por exemplo, nós tínhamos a discussão de acessibilidade em todas as escolas, 5.200 escolas e tal. E aí isso esbarra no quê? No custo. Então, se você não tem uma gestão que tenha este olhar, não de que aquilo é uma despesa, mas de que aquilo é algo necessário, como eu cuido da saúde, como eu cuido
da educação. Então, como é que você tem olhado isso nesses últimos anos, Cid? Boa pergunta. Seguinte, você mesmo, você é meio que testemunha desse processo. Então, lá na gestão Serra Kassab, se evoluiu muito nessas questões de acessibilidade. Existia essa demanda que era correspondida na própria Prodan, e os gestores, né, ou seja, os mandatários, estavam, de alguma forma, conectados ou sensibilizados com a questão. Tanto é que a secretaria, que é a razão da gente estar aqui agora, comemorando os 15 anos, foi criada exatamente nessa época. Isso. Só que depois nós tivemos duas gestões que trataram muito mal o tema da acessibilidade, em geral. Né, a secretaria foi rifada politicamente, coisa que a nossa gestão, felizmente, Dória e principalmente Covas não fizeram, ou pelo contrário, eles valorizaram essa questão, me apoiaram. Óbvio, tem agenda enorme, tem muita coisa que nós não fizemos e não vamos fazer, mas em grande medida nós estamos deixando, nós fizemos ações, estamos fazendo, que são marcantes nesse processo, que são inéditas em várias áreas. O que nós estamos preparando, além desse legado das coisas que já aconteceram, ou seja, o legado do realizado, nós estamos preparando uma política da pessoa com deficiência, está quase pronta para ser encaminhada para a Casa Civil, né, para avaliação do prefeito, e para a gente ver se assina esse decreto aí quando for possível. E no final do decreto, como adendo ao decreto, praticamente, não é, na verdade, um adendo, por enquanto está com um artigo do decreto. Nós estamos listando e descrevendo todas as grandes ações e projetos. Então, por exemplo, o nosso projeto de tecnologia assistiva, que nós vamos falar já, está mencionado lá. Então, eu vou, não é engessar de jeito nenhum, porque essa não é a ideia, mas nós vamos tentar fazer com que as questões positivas que deram bons resultados nesta gestão sejam pelo menos analisadas, né, pela próxima. E se eles quiserem mudar, que é algo totalmente viável e cabível, eles vão ter que mudar o decreto, mas que não é fácil, mas dá para mudar. Ou seja, então nós estamos deixando um pouco de estrutura jurídica, estruturando juridicamente as ações que nós fizemos. Eu acho que o maior reflexo que a gente pode deixar para as gestões futuras, eu acho que no caso específico da SMPED, é a nossa ação, minha ação como secretário, e a nossa ação como secretaria. E, obviamente, o espaço que a gestão dá para essa agenda. Porque se você dá um espaço como tem sido dado, é difícil voltar atrás. Porque eu gostaria de ter mais, mas nós conseguimos um protagonismo que não era a realidade antes. Sim. Então, eu acho que esse é o principal legado, né? Eu acho que como eu disse, estruturando normativamente e tal, mas eu acho que o principal legado é a nossa ação, minha ação como secretário, esse sensível apoio do prefeito em todo mundo, né? Quer dizer, a questão deixou de ser algo marginal, e passou a estar na sala de estar da política municipal, e, na verdade, torcer para a gente ficar mais 4 anos. Eu acho que daí sim... quem sabe? Aí sim, nessa nossa pasta da pessoa com deficiência, eu acho que seria muito interessante ter um trabalho continuado. Óbvio, tem gente boa aí que pode me substituir e continuar ou mesmo melhorar o trabalho, mas eu particularmente, gostaria muito da oportunidade de ampliar isso tudo por mais tempo. Ô, Cid, você então,
Fale. Não, fala. Não, que você falou numa questão que é a área meio, né? Que é a área da gestão, que só para a gente situar. Eu acho que essa é uma discussão na administração pública também bastante importante, porque quando você pega uma secretaria que é a área meio, você também tem que sensibilizar a secretaria do papel dela junto à área, vamos dizer, que está lá na ponta, que é a área fim. Então, esse também é um papel extremamente importante, que a Secretaria de Gestão possa enxergar a sua secretaria, que ela possa enxergar a Secretaria de Saúde, porque senão eu estou fazendo aqui procedimento de escritório, né? Eu estou aqui dentro, é a licitação que sai, é a folha de pagamento, é o curso que eu faço e tal. Então, uma das discussões, você até comentou isso logo no início, que é um pouco até o meu perfil, mas é essa discussão da gente interagir com as secretarias para que a gente possa viabilizar junto com vocês aquilo que precisa ficar e que a gente dê celeridade nisso. Porque se a gente coloca algo num decreto ou numa portaria ou numa instrução normativa, isso tem um papel diferente do que chegar e ter algo que foi implementado pela administração. Aquilo se aproxima, né? Se você define uma política, se você estabelece a política, porque o gestor e o servidor público, ele trabalha pelos instrumentos oficiais. Isso está no decreto, isso está na portaria. Então, eu acho que também é papel da área meio, fazenda, né, justiça, gestão, que a gente tenha esse olhar e essa interação com quem está na ponta, para que a gente possa chegar no munícipe, não tem outra forma. Então, eu agora, assim, um mini desabafo, porque eu estou muito satisfeito com o que a gente tem feito, assim, muito além do que eu imaginava que a gente ia fazer, de fato, juro mesmo, mas óbvio que nessa agenda da pessoa com deficiência, eu ainda tenho, quer dizer, tem muita coisa para acontecer. Eu sei que eu influenciei e sensibilizei a grande maioria dos secretários, se não todos. Mas tem muita coisa que poderia estar acontecendo. Você me perguntou lá atrás, eu não respondi totalmente. Falta uma percepção de valor da sociedade como um todo e das pessoas, né, em geral, sobre a importância estratégica e estruturante da acessibilidade como um todo. Nós vivemos num mundo que tem, aqui no Brasil, mas no mundo é muito parecido, com algumas poucas exceções, um passivo de falta de acessibilidade que é brutal. Então, a Secretaria da Pessoa com Deficiência foi criada para acelerar a implementação das políticas específicas. Acho que a gente acelerou bastante, mas precisamos acelerar mais, porque o gap entre o resto da sociedade e as pessoas com deficiência é muito grande. Para muita gente ainda não caiu a ficha de que nós, eu me incluo nesse rol, né, com um pouquinho de privilégio, mas nós somos o segmento mais vulnerável da sociedade. Quando isso se junta a outras vulnerabilidades, como principalmente pobreza, né, o impacto para a pessoa com deficiência é muito grande. Então, quando você fala, né, que é um grupo da sociedade e tal, eu queria falar do outro pedaço da sociedade, porque as pessoas que não têm deficiência, e muitas vezes ela carrega, vamos dizer, uma certa culpa por isso. Vamos falar do preconceito ao contrário. Eu até uma situação minha, pessoal, eu tive um irmão com paralisia infantil. Ele não era cadeirante, mas quando eu nasci, ele já tinha paralisia infantil. Então, eu vivia a minha vida sendo o outro lado dele, né? E ele já foi embora, né? Mas já não está mais aqui. Mas ele sempre foi uma grande alegria na minha vida, porque eu via
e convivi com todas as dificuldades, tentando viabilizar muitas coisas para ele, mas vi também muita alegria, né? Que às vezes as pessoas também não enxergam isso. Vi muita alegria na vida dele, casou, teve filhos, foi bagunceiro, dava trabalho danado para o meu pai, para minha mãe. Então, esse olhar, as pessoas às vezes não têm. Então, eu queria falar um pouco desse outro lado. As pessoas que não têm a deficiência, muitas vezes ela carrega a culpa de não ter e ela não sabe lidar. Muitas vezes eu acho que deixa à margem, e não é só a pessoa com deficiência, qualquer minoria. Muitas vezes eu acho que a pessoa deixa à margem porque ela não sabe lidar. Então, quando eu falo muito do servidor público, que é um grupo que a gente tem aqui na mão e que a gente pode auxiliar nesse entendimento, como nas escolas. Eu tenho visto o Bruno Caetano também discutir um pouco essas questões. Nós temos uma quantidade de crianças nas nossas escolas e que é fundamental que a gente ensine a conviver com o diferente. Porque às vezes a pessoa foge porque ela não sabe lidar. Às vezes a pessoa foge porque ela não sabe como fazer. E os nossos servidores, que já são adultos, que têm a missão de servir, que têm a missão de ajudar na implementação das políticas públicas, eu acho que a gente tem a responsabilidade de dar a eles esses instrumentos. Então, eu olho do lado de cá, como né, essa gestora atual desse grupo tão grande de pessoas, com essa vontade de ampliar a possibilidade de capacitação, de ampliar a possibilidade deles terem contato, de ampliar a possibilidade deles participarem. Então, quando a gente fala que a continuidade depende de quem está no governo, depende deles, depende do servidor público e depende muito da sociedade, né, Cid? Eu acho que a sociedade tem que se mobilizar, a sociedade tem que estar pronta para discutir, para enfrentar, para cobrar. Hoje em dia, com esse ganho que nós tivemos como direito da sociedade de ter acesso à informação, a gente não se dá conta da força que é isso. Há 10 anos, a ideia de você colocar a informação pública, disponibilizar a informação, era algo assim absolutamente inimaginável, né? Não tinha. Hoje não. Hoje é um absurdo você não disponibilizar a informação. Então, eu acho que a gente tem uma arma na mão da gente, que é conhecer, tratar, analisar essa informação, usar essa informação para dar suporte a políticas públicas, para monitorar, para você ajustar a rota. E, mais do que isso, é colocar na mão da sociedade instrumentos corretos para ela fazer a cobrança. Então, acho que nós, como gestores, e também os servidores públicos, servidor municipal, também tem essa responsabilidade de colocar na mão da sociedade informações corretas, legíveis, de forma que eles possam entender o que é aquilo e que eles possam exercer a cidadania mesmo. Que ele possa olhar para um gestor que foi colocado lá e questionar, e dizer que aquilo está errado, ou que aquilo não pode ser cortado, ou que aquele serviço que foi implementado não pode ser descontinuado. Então, acho também que é nosso papel nesse fortalecimento da sociedade. Bom, vamos falar um pouco da nossa ação conjunta, que é tão interessante, e você abraçou de cara, né? Eu já vinha conversando isso antes da sua chegada, mas você abraçou de cara e a gente conseguiu realizar um projeto transformador e meio que pioneiro. Eu não conheço um projeto... A Espanha tem alguma coisa nesse sentido, mas não é muito comum, que para quem não sabe, nosso projeto de tecnologia assistiva, nós dispensamos, entregamos para cada servidor público municipal com deficiência, após avaliação, aquele equipamento, software, hardware, equipamentos, mesa, cadeira,
o que for, que ele precisar, na segunda avaliação, ele precisa para performar, para que ele minimize suas limitações e otimize e potencialize suas capacidades. Você não acha fantástico esse projeto? Fantástico, Cid, porque eu acho que... Eu não sei se as pessoas têm ideia de quantas pessoas nós temos na administração pública com deficiência. Nós temos quase 600 pessoas que nós levantamos, né? Então, eu acho que quando a gente tem um servidor público e que você cobra dele cumprir metas, desenvolver o seu trabalho, a gente dá a ele os instrumentos. Ele tem mesa, cadeira, ele tem um computador, ele tem software, ele tem o software que ele precisa. E quando a gente olha a pessoa com deficiência, eu também tenho que olhar e saber o que ela precisa para ela produzir naquele nível que a gente quer, né? O servidor que vem com alguma deficiência, ele não pode vir para a gente cumprir uma cota que está estabelecida na lei, ele não pode vir porque nós estamos fazendo favor, ele não pode vir porque nós vamos falar, olha, a gente está... Não, ele tem que vir para produzir. Então, eu acho que esse projeto traz isso, ele traz a possibilidade da pessoa se sentir integrada e responsável pela produção dela, ela não está ali, né, para cumprir tabela, e nós temos que ter a responsabilidade de colocar na mão dele os instrumentos que ele precisa, e cobrar, e acompanhar, em definir metas. Então, eu acho que isso traz uma integração tão real, ele passa a ser olhado igual a todos. Eu me lembro que quando a gente fez a entrega desses equipamentos para as pessoas, uma coisa que eu falei no meu discurso, que depois as pessoas comentaram, eu disse que eu estava ali como secretária de gestão, e um olhar da Secretaria de Gestão é cuidar do servidor público, com todos os limites que nós temos, Cid, porque a gente sabe que administrar, que fazer gestão pública é fazer escolhas. Nós não temos recurso para tudo, tem muita coisa a ser feita, não dá tempo de você fazer tudo numa única gestão, então a gente tem que fazer escolha. Mas o nosso olhar da Secretaria de Gestão é cuidar do servidor. Se nós vamos conseguir fazer tudo ou não, isso é uma questão dos limites que nós temos. E eu disse ali no meu discurso que eu gostaria muito que a gente pudesse olhar o cuidado do servidor, mas de todos, né? Que a gente tivesse esse olhar para o servidor, mas para todos, e não que a gente ficasse separando em caixinhas, né? Essa é a minha maioria, essa é a minoria 1, essa é a minoria 2, essa é a minoria 3. Cada um tem necessidades diferentes. Mas esse meu grupo da maioria também tem necessidades diferentes. Então, eu acho que esse olhar da Secretaria de Gestão, que a gente cuide do servidor como um todo. Todos são servidores. Todos têm responsabilidade, todos têm uma missão como servidor público, que é a missão de servir. O servidor público vem para servir, né? E todos devem ser tratados da mesma forma. Então, esse projeto, a Secretaria de Gestão, quando nós começamos, ficou encantada. Eles só querem fazer isso, né? Eles só querem... Então, eu acho que esse é um olhar muito interessante da gestão, que é mudar o olhar do seu público, mudar o olhar de quem você está tratando. E junto com isso, Cid, que é você dar o instrumento para a pessoa poder desempenhar a sua função, eu acho que a capacitação entra nisso também. Nós temos que ampliar, a gente vem com a ideia de deixar formatada a nossa escola do servidor, ou nossa escola de governo, né? Porque nós temos ainda isso bastante limitado, mas com um olhar bastante profundo nessa questão da necessidade do servidor. O instrumento, ele precisa da capacitação, desde como olhar, desde como se entender como servidor público, até como tratar todas essas discussões que a gente vem colocando aqui. Bom, antes de continuar, só queria reconhecer aqui, agradecer o Edmilson do Sacramento,
a Zezé Nogueira, que manda um abração para você. Abraço! Projeto IPA também, com boas ideias e comentários aqui. A Iris Fernandes, que é da nossa turma, está aqui, mas queria... Que pena, eles veem a gente, mas a gente não vê todo mundo, né? Então, depois, pessoal da comunicação, vamos depois passar o link do Facebook para a Maldi, para ela ver todos os comentários. De repente, ela quer responder alguns dos comentários que foram feitos. E se tem gente que faz muito tempo que não me vê, manda foto. Outra coisa, olha, em cima do que você disse, eu acho que uma das questões que nós tentamos fazer aqui muito na SMPED é trabalhar com pouco dinheiro, consumindo poucos recursos. E a gente tem conseguido mostrar que dá para fazer projetos absolutamente transformadores sem gastar uma fortuna. Então, esse é um projeto que se encaixa exatamente nessa condição, porque a tecnologia assistiva não precisa ser algo necessariamente milionário ou caro, ou às vezes uma besteirinha, algo barato, um apoio de pé. Um apoio de pé, o mouse, como nós falamos. Muda a vida da pessoa. Então, eu acho que eu tenho pautado a nossa gestão pela todo mundo, né? Mas assim, é muito impressionante o que a gente consegue fazer com recursos limitados, né? A gente tem um orçamento relativamente pequeno, mas é um orçamento com o qual eu estou muito contente e que a gente consegue fazer muita coisa. Então, eu gosto da ideia, né? Queria que a gente tem pouco tempo ainda, falando, mas da gestão empreendedora. Você já falou bastante disso, né, nas entrelinhas, mas queria que você falasse um pouco, né, dessa vontade de fazer, a diferença, né, de ajudar as pessoas. Isso. Então, é um pouco, se disso na linha do que nós comentamos. Você pode chegar numa secretaria e se olhar como uma secretaria meio, e é uma pena, porque eu não entendo que na administração pública, nenhuma área, nenhuma pessoa, nenhum servidor, ele está isolado ou afastado da implementação de políticas públicas. Todos nós aqui temos o olhar de melhorar a vida de cada cidadão. É nisso que nós temos que pensar. Então, quando eu estou lá na Secretaria de Fazenda, ou quando eu estou aqui na Secretaria de Gestão, eu não posso esquecer quem é o meu público, quem é o meu cliente lá do outro lado. Se não tivermos esse olhar, se o servidor público não tiver esse olhar, eu passo a ser uma secretaria burocrática. Eu passo a ser uma secretaria que não se envolve. Quando você não se envolve com a realidade, quando você não se envolve com as dificuldades do município e de cada cidadão, você não dá valor àquilo que você está fazendo. Por isso que projetos como esse, que a Secretaria de Gestão sai daqui, se junta com a SMPED, para fazer a entrega de instrumentos, de software, de hardware que a pessoa precisa para desenvolver, ela enxerga essa pessoa. Eu acho que a Secretaria de Gestão tem muitos instrumentos que podem nos auxiliar nisso. Nós temos uma área que é a área de saúde do servidor. Essa área de saúde do servidor, na verdade, é uma área que tem que pensar a qualidade de vida do servidor. É uma área que está ali, pequena, mas eu acho que tem que ser uma área imensa, porque quando você olha a qualidade de vida do servidor, o servidor pode olhar a qualidade de vida do cidadão. Eu não posso ter um servidor se sentindo mal, porque ele não vai cuidar do outro. Ele tem que se sentir cuidado para que ele possa cuidar do outro. Então, esse é o olhar que eu insisto que a gente precisa ter com o servidor. Em geral, a relação gestão como governo e servidor é sempre muito dura, né? Porque a administração pública tem sempre muitas limitações. Então, é a discussão com o sindicato, é a discussão de salário, é a discussão do reajuste. Mas eu acho que tem um olhar de qualidade de vida do servidor que é fundamental. E eu acho isso. Se a gente não cuidar do servidor, ele não sabe cuidar do próximo. E eu acho que esse é um olhar que eu tenho
tentado implementar na Secretaria de Gestão. E onde entra o corona nessa história? O corona entra com uma visão muito positiva do servidor público. Eu acho que eu estou escrevendo um pouco sobre isso, estou juntando essas informações. Acho que essa pandemia, por mais triste que possa parecer, ela acelera muitas coisas, né? Só um exemplo, teletrabalho. Isso ia demorar anos para a gente implementar na administração. Acelerou. Educação à distância para os nossos alunos. Ia demorar um tempo, acelerou. Então, eu acho que o corona trouxe uma aceleração de muitas coisas e que nós não teremos retorno. Isso é bastante interessante. E olhando o servidor público, primeiro eu quero dizer da satisfação que eu tenho de olhar a nossa administração, e aí eu falo nossa, porque nós estamos vivendo isso, fazendo história, o que nós conseguimos fazer em 20 dias, Cid. Hospitais construídos, leitos, é de uma grandeza que às vezes as pessoas não conseguem enxergar de fora. Nós temos participado todo dia, e eu fico impressionada como o prefeito, nessa liderança que ele faz, o prefeito Bruno Covas tem uma liderança que encanta a gente, né, Cid? Impressionante como ele tem firmeza, segurança, coragem. E eu fico impressionada de ver como em 20 dias nós construímos tanta coisa. Quando começou lá na China, que nós vimos a construção daquele hospital em 10 dias, eu fiquei impressionada com aquilo. Eu falei, como é que eles conseguiram fazer um hospital? Nós fizemos 2, 3, vamos fazer mais um aqui no centro. Então, eu estou muito impressionada com a capacidade de execução. E eu quero dizer o seguinte, para executar, a gestão precisou do servidor público. Então, eles estão em casa, muitos em teletrabalho, então as pessoas têm um pouco de impressão de que o pessoal está em casa sem fazer nada, e eu quero dizer que não, a prefeitura não parou. Eu tenho números dos sistemas de acesso, e a realidade de tudo que nós estamos conseguindo executar é com o servidor público. Então, eu acho que o servidor público tem uma capacidade e uma competência que precisa de liderança, que precisa definir a rota. Acho que nós vamos sair muito machucados dessa pandemia, tristes, uma coisa que nunca vamos esquecer, mas eu acho que nós vamos sair muito melhores. Eu acho que nós aprendemos coisas, a sociedade, a humanidade aprendeu coisas nesse período que não tem volta. Principalmente o medo, a preocupação de que nós somos frágeis, de que nós precisamos um dos outros, porque basta um vírus para acabar com a gente e a gente não tem como lidar com eles. Então, eu acho que nós vamos sair muito melhores. Bom, minutos finais aqui, né? Todo mundo aqui, comentários, viu, pessoal? Mandem o link do Facebook para a Maldi depois, para ver os comentários que vieram. Se ela quiser, né, responder alguns, interagir com alguém que está aqui agora, como a Roberta Cataldi, a Elisa Ligeiro, Wesley Leal. Então, tá uma turma grande aqui. Maldi, a gente está muito, né, muito preocupado. A pessoa com deficiência é super grupo de risco. Né? Nós estamos atuando forte com as entidades que têm pessoas com deficiência para ver o que elas precisam, levando informação e tudo mais, mas é um momento muito delicado. Né? Os relatos da Europa foram de muitas mortes entre pessoas com deficiência. Então, é um momento de muita, muita preocupação, porque né, eu mesmo tenho capacidade respiratória, não é 100%. Eu estou bem, me exercito e tal, mas é um momento de muita atenção. Bom, eu queria agradecer muito você. Vamos aproveitar, né, o tempo que nos resta para inventar algum outro projeto relevante, importante para os servidores. Já sei alguma coisa para a gente fazer já, nesses tempos de gripes. Nós paramos com os cursos de Libras, porque eles eram presenciais. Então, Renata, Roseli,
Laila, vamos fazer agora esses cursos de forma não presencial, ou seja, vamos usar a EMASP e também um outro recurso que tem é da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Eles têm lá também um sistema de aulas online que a gente vai começar a explorar. Então, vamos nos falar depois para ver como é que a gente viabiliza essa introdução dos cursos de Libras online, né, de forma não presencial. Pelo menos, quer dizer, alguma coisa nova saiu dessa nossa excelente conversa. Cid, eu queria colocar uma outra questão. Nós estamos disponibilizando para os servidores muitos cursos gratuitos nesse período que eles estão em casa. Então, a gente está insistindo que os servidores aproveitem também um pouco desse tempo, o tempo que ele estaria no ônibus, no transporte, para ele aproveitar vários cursos gratuitos que estão disponíveis e que a gente também quer pontuar ali para a carreira, então essa é uma coisa importante. E eu também queria dizer o seguinte, nós estamos fazendo uma avaliação muito profunda dessa questão do teletrabalho, né? Eu preciso entender, porque foi um teletrabalho que foi de um dia para o outro, então eu preciso entender como é que eu trago isso como política e como política para a Secretaria de Gestão. E eu quero fazer essa avaliação junto aos servidores com deficiência. Eu quero saber, dessas 500, 600 pessoas que estão em casa, como é que eles lidaram com essa questão do teletrabalho, e eu gostaria de fazer essa avaliação e esse monitoramento muito aprofundado, para que a gente não tenha dúvidas no momento que a gente for implementar as políticas e as regras e os procedimentos de teletrabalho. Então, eu já vou colocar com o meu pessoal que esta avaliação para a gente é bastante importante, para saber, inclusive, isso, quais os problemas, quais as dificuldades que cada servidor enfrentou para desempenhar o seu trabalho de casa. Então, eu acho que essa é uma discussão que a gente precisa também aprofundar, porque essa questão do teletrabalho, Cid, ela não tem retorno. A gente aprendeu, e agora, quando a pandemia passar, nós vamos entender como é que a gente retorna ao trabalho presencial como a gente tinha antes, né? E o que retorna e o que não precisa retornar. Então, acho que é um momento extremamente importante para a administração pública. É uma reforma da administração pública aceleradíssima, né? A gente teve que fazer de um dia para o outro. Bom, eu sei que nosso tempo está terminando. Eu vou dizer assim, que gostei muito da nossa conversa. Espero que as pessoas que assistiram tenham gostado. Eu quero colocar a Secretaria de Gestão, de novo, muito à disposição até o final do ano, para que a gente possa ainda traçar algumas coisas assim importantes. Quero agradecer muito a sua secretaria, são pessoas assim de um carinho enorme com a Secretaria de Gestão, e quero agradecer em público o seu carinho e essa relação que a gente tem, que é tão positiva, e agradecer também você ter me deixado fazer essa aproximação, ter me deixado chegar mais perto da secretaria e ter desenvolvido alguns projetos assim tão interessantes com você. Foi uma grande alegria, esses nossos 2 anos aí, foi de uma enorme alegria, Cid, você é uma pessoa bastante especial, e muito obrigada por ter me convidado e por essa entrevista tão gostosa. Bom, todos nós agradecemos aqui a secretária Maldi por estar aqui com a gente, batendo esse papo. Muito obrigado, foi ótimo. Uma das ideias que vieram aqui, da Marina Vilas Boas Bernardes, é parente sua? É a minha filha amada, a minha filha mais ativista. Eu imaginei que fosse a minha filha mais ativista. Então, e ela deu uma grande ideia, falando que talvez o prefeito, via você, ou sei lá quem, deveria abrir um canal desses de entrevista ou de bate-papo, para mostrar, para falar diariamente com a população o que está acontecendo. Estão acontecendo as coletivas, né? Se você quiser levar isso para o Simval, tal, estão acontecendo as coletivas, mas este é um canal muito mais próximo, onde todo mundo, ou quase todo mundo, pode participar. Então, talvez seja o canal das videoconferências, seja um bom canal para o prefeito, né, ou para alguém da equipe
junto com o prefeito, explorarem. Então, a ideia foi da Marina. Agradeço, Marina, prazer. Bom, essa conversa continua disponível no Facebook, vai estar disponível daqui a pouco no YouTube com legenda, então para aqueles que não conseguiram acompanhar. Amanhã tem mais às 12 horas com a secretária nacional da pessoa com deficiência, que é a Priscila Gaspar. Então, vamos ver como é que vai ser o desafio de falar com alguém em Libras, ou seja, o Adriano amanhã vai não só fazer Libras, a interpretação aí em Libras, mas como ele vai usar a voz dele também para ajudar. Vai trabalhar bastante amanhã, Adriano. Bom, então é isso aí. Muito obrigado. Tchau, todo mundo. Muito obrigado. Um beijo a todos. Muito obrigada. Espero que eu preciso desligar aqui logo. Logo, caralho. Deixa eu desligar aqui. Nós estamos igual lá aqui à direita, lá em cima. Lá em cima à direita. Aí. Pronto. Clica embaixo também.